Bom dia a todos, ou aqueles que irão estar assistindo conosco essa live agora ao meio-dia, ou aqueles que irão posteriormente assistir, que todos tenham um bom dia. Agora é meio-dia, pontualmente, e nós estamos iniciando a nossa live em conjunto. E hoje eu tenho a grata satisfação de daqui a pouco estar conversando com o meu irmão, Roberto Benites, que é pastor na cidade de Esteio. E daqui a pouquinho a gente vai estar conversando. Mas antes eu gostaria de ler um trecho da Palavra de Deus, que agora eu já vi que ele já está ali, daqui a pouco eu já faço a chamada. No Salmo 42, no versículo 5, a Palavra de Deus diz assim: por que está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram contra mim. Concede-me, Senhor, o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. É a minha oração ao Deus que me dá vida. É a nossa oração a Deus que nos dá vida. E falando nisso, deixa eu fazer a chamada aqui para que eu junto possa, então, orando, né? Lemos a palavra e nós vamos fazer uma oração. E agora já está ali, ó. Daí, bonitão. E aí, mano? Como é que tá? Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, Graças graças a a Deus. Deus. Tá bom. Vamos fazer uma oração, Roberto, antes da gente iniciar, tá? Eu, na verdade, já fiz a leitura da palavra, fiz a chamada e agora eu vou fazer, então, vamos fazer uma oração. E aí a gente vai iniciar o nosso bate-papo aqui, né, pelo Instagram. E para que Deus ele possa direcionar essa nossa conversa, que Deus possa realmente assim ministrar o nosso coração e as pessoas que vão estar nos ouvindo aqui hoje, né? Eu sei Amém. que Deus vai te usar para falar algumas coisas profundas, até porque eu sei que tu é vamos dizer assim, um conhecedor da palavra de Deus. Teu testemunho também, um testemunho forte, abençoado. A gente vai então fazer uma oração. Então. Pai, nós nos colocamos diante da tua Sim, Senhor. presença, oramos aqui Verdade, nesta Deus. início de tarde, Senhor, final de manhã, pedindo, Deus, a tua bênção, a tua presença sobre nós. Eu estou aqui juntamente com o meu irmão, com imensa alegria no coração, Senhor, de poder estar conversando com ele a Verdade, respeito Senhor das coisas do Deus. reino, Pai. A respeito daquilo que é teu. E nós queremos aqui, Senhor, nesse dia, ministrar ao coração das Pede pessoas, uma água para não mim? apenas aqueles que estarão conosco aqui durante esta live, mas também com todos aqueles que irão posteriormente assistir. Pai, nós te damos graças, te bendizemos e oramos aqui, Pai, para Sim, que em Senhor. nome de Jesus a tua presença seja sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Amém. E aí, meu mano, como é que tu está? Como é que eu gostaria que tu fizesse a tua apresentação aí, dissesse aí quem tu é. Tu é meu irmão, claro, né? Mas tu é pastor, que cidade? Por favor, te apresenta. Tá ok. Bom, primeiramente, quero cumprimentar a todos aí na doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Dizer a vocês que é uma honra estar contigo, né? E a gente, A honra é minha. todos nós temos um chamado, a nossa família tem um chamado. E poucas as vezes a gente pôde, né? Eu pude ter o prazer de trabalhar com o Rogério em Tramandaí, muito pouco com a minha com a Isabel, com a pastora Isabel, né? Aí em Caxias.
E aí fomos mandados para Tramandaí, de Caxias. Lá ficamos por 11 anos. 11 11 anos em anos? Tramandaí. 11 anos. 11 anos e alguns meses em Tramandaí. Depois fomos transferidos para Canoas, onde também lá ficamos por 5 anos. 5 anos ficamos em Canoas. Um abraço para aquele povo também de Canoas. Depois de Canoas fomos para Charqueadas. Charqueadas. Aí com a tornozeleira, ficamos lá 2 anos. Ficamos 2 anos lá. Todo mundo fazia brincadeira, né? Quando eu chegava, Sim. botava a mão Eu nos sempre dizia bolsos. assim, meu irmão foi transferido para Charqueadas agora. Para ala, para o semiaberto, né? Que eu tinha de trabalho. E ficamos 2 anos ali. Também um povo muito acolhedor, né? Fora as brincadeiras, mas é uma terra muito abençoada. Eu conheci quando criança, aí, como adolescente eu conheci, quando o tio pastoreava lá, eu conheci. Pois é, eu tive esse privilégio de pastorear uma igreja do tio também. Né? Pois é, né? Muitas lembranças lá, né, do pessoal, do povo, também com relação a ele, a pastora Nazaré, as primas lá, os primos. Então, ficamos 2 anos lá e aí surgiu também para nós agora, graças a Deus, essa mudança também para mais próximo da família também. E agora que estamos em Esteio, já estamos quase, agora no mês que vem, vamos completar 2 anos aqui já. 2 anos já? 2 anos aqui. Passo. Estamos em Esteio, aqui na Igreja Quadrangular, na primeira igreja. Estamos Hum. trabalhando aqui, né, pastor? Que é o nosso chamado, né? Amém. Tá, a gente vai falar um pouquinho mais profundamente sobre isso depois, tá? Mas eu queria agora, sim, que tu desse o teu testemunho. Como Jesus chegou na tua vida? Conta um Meu pouquinho pra Deus. gente como Jesus chegou na tua vida, por favor. Bom, como o pessoal da família já sabe, né? Eu fui uma pessoa muito difícil, muito complicada. Que praticamente fui quase que o último a aceitar essa mudança de vida, essa conversão que eu precisava na minha vida. E eu me lembro que, acho que até tu vai lembrar, muitos pastores, quando iam lá em casa, eles entravam pela porta e eu saía pela janela. Porque eu não aceitava muito, aliás, muito não aceitava de maneira nenhuma. Eu queria, naquela época, aproveitar a vida, né? E aí, com tantas oportunidades que o mundo nos dá, aí em Caxias do Sul, principalmente, que é uma cidade grande, é uma cidade que tem muitas atividades, aí a gente começa a se envolver com os afazeres da vida, com o dia a dia, e muitos sonhos, que é uma cidade que ela te proporciona muitos sonhos, né? E com isso foi cada vez mais um afastamento das coisas de Deus, porque desde que eu me conheço por gente, assim, desde pequeno, eu me lembro que a avó Cecília, levava a gente muito na igreja, né? Eu lembro da primeira igreja, muitas coisas da primeira igreja. O teu Eu fã me e lembro que entrou ela, o Tito. pois é, o meu pai, né? É, teu Aí pai. até tem uma história. O Tito teve um bom tempo, eu acho que até hoje ele acredita que eu sou filho dele, né? E aí ele... Mas é outra conversa para outro dia, outra hora e outro Sim. momento. E aí, nesse meio tempo aí, trabalhei em alguns lugares, conheci muitas pessoas, muitas oportunidades surgiram. E até que chegou o momento em que eu abri uma empresa, uma empresa de telecomunicações, e na época foi
aquilo foi muito, para mim foi um ápice, né, de Eu fui teu realização. empregado. Pois é, chegou a trabalhar lá, né, nas instalações. Isso. E, e aí foi ali que, quando veio a falência da empresa, né, veio o fechamento da empresa, eu me senti muito frustrado. E dentro dessa frustração eu já vinha também de algumas coisas que eu era usuário, e aí fui indo, até que cheguei no fundo do poço. Fundo do poço. E quando a gente chega no fundo do poço, para alguns é o limite. Mas para algumas outras pessoas, o fundo do poço, você ainda tenta cavar mais. Tenta cavar mais. Né? Então, eu tentei cavar mais, aí chegou um ponto que eu vi que não dava mais, não tinha mais. Ou eu me matava, ou eu dava seguimento à vida, mas só que tinha que ser de uma outra forma, de um outro jeito. E fui indo, até que chegou um dia, eu estava na casa, não sei se tu vai lembrar do André, estava na casa do Sim, André, lembro, né? e a irmã dele, né, na época ela estava frequentando os grupos carismáticos, e aí ela me fez uma pergunta, e olha só, aquela pergunta foi uma pergunta bíblica, e eu olhei para ela e respondi, mas sem dar muita atenção àquilo, e respondi para ela. E ela encontrou aquela passagem onde eu tinha dito que estava, que era do filho pródigo, olha só, do filho pródigo. E ela leu aquilo e ela ficou me olhando e olhava para a Bíblia, olhava para mim. E eu disse, tá, não achou? Por que está me olhando? O que houve? E ela disse, não, eu achei. Ah, então por que está me olhando? Ela disse, essa aqui, eu tenho uma dúvida só. Qual é? Você conhece tanto Jesus e você faz o que você faz. Nunca vou me esquecer dessa cena, né? E foi ali que daí a minha vida começou a dar uma grande mudança. Foi ali que eu tomei uma decisão de ir para a igreja, tá? De largar tudo que eu estava fazendo, realmente voltar para o caminho Se que eu já voltar para sabia, Cristo. voltar para Cristo. Aí foi que eu me entreguei. Aí algumas coisas você já sabe, né? Voltei de uma forma bem radical, fui muito radical em algumas coisas, né? Que tu tem uma noção, mas tu não tem uma noção assim, vamos dizer assim, de conhecimento mesmo. Né? Sim. Tu tem só aquilo que te mostram. Uhum. Né? Porque sabe que tem muita coisa que é só que te mostram. Sim, E aí exato. quando tu começa a entrar dentro, realmente buscar Deus, tu tem essa sede, essa vontade. Eu já começo falando isso aí para quem está nos vendo, tá? Para você que tem vontade, para você realmente que quer Deus, quando você procurar Ele, Ele vai se fazer por achar. Ele vai te encontrar. Uhum. E aí, eu passado tudo isso, eu já tinha uma noção de igreja totalmente... Deus não se esconde, né? Quem se esconde é Com o certeza. homem. É o homem, né? Tem gente, Deus me abandonou. Não, Ele nunca te abandonou, nunca vai abandonar ninguém. Somos nós que abandonamos Ele. Somos nós que nos afastamos dele. Né? Ele jamais vai virar as costas para nós. Né? E aí foi que, com essa entrada, daí eu estive, que foi o primeiro que daí, ministerialmente, me falou alguma coisa, foi o pastor Uri Celso, era o pastor da Pastor Ori, avó, grande da pastor Ori. terceira igreja, ali de Caxias. E eu fui a primeira vez aí, até fui com a avó na terceira lá. E eu tava procurando, eu vou encontrar algum lugar aí, né? E aí foi que, aí eu peguei, ó, Tem um um abraço aí, dizendo pra querido, ti, Jefferson. Jefferson. Um abraço. Isso, lá de Tramandaí. Oh, maravilha. Você tem um Jefferson lá também. Mas é tanto Jefferson. É que eu não estou enxergando direito aqui o Jefferson Jefferson. Marques. Isso aí, glória a Deus. Então aí, naquela ida, quando encerrou, o pastor olhou para mim e disse, olha,
você vai ser pastor. Eu olhei para ele, comecei a rir, mas ri de uma forma assim, sem segurar, né? E até a avó olhou assim, ficou olhando. E eu disse, não, pastor, não vai me usar um louco que nem eu, né? Porque na época eu estava saindo de tanta loucura, né? E aí ele falou aquilo. Depois foram tantos outros, que até cheguei nesse ponto aqui, né? Então a minha Uhum. conversão ela foi bem complicada, porque cada um tem a sua história, né? Sim, Para mim sim, foi sim. muito complicado, porque eu tinha um conhecimento de muitas coisas, vivi muitas coisas, coisas intensas, e também teve essa parte de eu estar usando também coisas, né, maconha, caína, e aí vai indo essas coisas todas, né? E aí Uhum. quando você conhece Jesus, vem essa mudança, né? E também muito também da mãe, né? Sabe como é que é a mãe? Uhum. A mãe sempre foi uma mulher batalhadora, né, que sempre foi um exemplo para todos nós como filhos, né? Então muito disso a mãe também foi muito influente na minha vida para mim não ter realmente também, né, da forma que nós tínhamos a nossa família, mas enfim, a mãe foi um fator também fundamental para mim não ter realmente me Afundado. afundado, né? Uhum. Né? Me diz uma coisa assim, ó, dentro dessa tua experiência de conversão, o que mais te marcou? O que mais, vamos dizer assim, foi forte para ti em relação o teu encontro com Jesus? Até porque uma coisa, Roberto, é a pessoa ouvir falar, né? Que nem Jó fala em Jó 42 lá, ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar. Porque nós passamos basicamente a nossa infância ouvindo, né? A nossa adolescência ouvindo, mas nunca experimentando. Eu sempre conto que eu ouvia, mas não tinha experimentado. Quando eu experimentei, eu não quis mais soltar Jesus, né? E qual é o que tu pode contar assim dessa tua experiência, assim, um fato marcante, algo que realmente marcou a tua vida, como esse que tu contou ali da irmã do André, né? Esses dias, inclusive, eu encontrei o André tá sem cabelo, né? Tá que nem tu, assim, tá careca, Uhum. né? E algo assim que tu possa, tipo, isso aqui foi determinante para mim agora, a partir de hoje, mudança de vida. Tu tem algum fato que tu possa... Olha, a mudança mesmo, o meu encontro com Jesus foi assim até algo bem, né, que eu me lembro que quando ela me falou essas palavras, eu me lembro que logo depois dali a gente saiu e nós fomos para uma festa. Até foi aí em Bento, hein? Uhum. Nós saímos, só que eu cheguei naquele dia, eu bebi tudo que tinha que beber, fiz tudo que tinha que fazer, mas não pegou, não funcionou nada. E quanto mais eu fazia, menos eu sentia. Era como se eu não tivesse nada. E só aquela voz. Você conhece Jesus e por que você faz o que você faz? E aí aquele som pegando, risada para lá, risada para cá, e gente que vinha conversava comigo. E eu olhava assim, e via todo mundo num estado. Eu disse, meu Deus, eu já fiquei assim. Eu já estive assim. E o álcool, e os negócios que eu estava tomando, nada me fazia sair do ar. Eu ficava normal, normal. Então ali eu comecei a ver que Deus realmente estava me separando e só vinha uma voz, algo falando dentro de mim, assim, aqui não é o teu lugar, aqui não é o teu Uhum. lugar. Então parecia que aqueles sorrisos, aquele monte de coisa, nada daquilo mais tinha sentido, nada mais daquilo fazia Valor sentido, nenhum. Uhum. valor nenhum. E foi ali que daí, quando encerrou aquilo, até eu me lembro que eu olhei o André e disse assim, cara, eu vou mudar. Eu vou mudar porque isso aqui não tá mais me. Isso aqui não tá mais fazendo. Isso aqui não tem mais sentido.
E dali por diante aquilo começou a vir de um jeito. E por isso que eu te falei do filho pródigo, porque eu jamais vou me esquecer que quando eu fui para a igreja, ali na primeira igreja, que daí eu fui lá no pastor ali, daí eu já não gostei mais, porque quando ele falou para mim que eu ia ser pastor, daí eu disse, vai pegar no meu pé e se eu já não quero ser ovelha, eu não vou ser pastor. Uma coisa sem nexo, né? Aí eu peguei, saí daquilo ali, né? E fui lá para a primeira. Disse, não, vou lá, né? Vou lá. E eu me lembro que aí até foi uma surpresa, a Cecília disse, tô indo para a igreja. Eu vou junto contigo. Ela olhou assim, sério? Sério. Aí ela pegou e chegou lá e foi fazer as coisas dela e eu sentei sozinho. E naquele dia o pastor Rui pregou sobre o filho pródigo. E aquilo eu comecei a olhar para trás, olhei para os lados. Será que a Cecília falou alguma coisa para ele? E parecia que ele estava falando só comigo, não tinha mais ninguém dentro daquela igreja, era só eu e ele. E começamos então a ouvir, comecei a ouvir, comecei a ver aquilo ali. E ali eu vi Deus realmente falando comigo. Deus foi algo extraordinário que aconteceu naquele dia. E aí ele pediu, quem quer voltar? E aquele dia eu voltei em prantos, fui para frente chorando. Chorei muito. Naquele dia daí eu recebi um abraço do pastor que estava lá, daí na hora da oração, tudo. E aí comecei a frequentar e fui, bom, aí até hoje, né? Para quem sabe, para quem passa pela primeira vez por essa experiência de conhecer Jesus, de voltar ou de dizer sim, agora é só o que eu quero. Porque não adianta, tem muita gente, eu quero isso, mas vai pela dor, vai pela necessidade, vai por isso, vai por aquilo. Eu na época, eu tinha dor, necessidade, mas eu queria aquilo, queria realmente aquilo para mim. E foi ficou convicto que tu era um homem pecador e que precisava de Cristo para uma mudança na tua vida. Essa foi a tua convicção. Precisava, porque muita coisa mudou. Como mudou coisas na minha vida. Bom, vocês sabem disso. Sim. Muita coisa mudou, minha visão mudou. O homem do Machado. O homem do... Esses dias eu contei pro pessoal aqui na igreja da história do Machado. Eu disse, eu vou ler, vou trazer Conta essa história só para todo mundo. Conta essa história aqui pro pessoal saber, porque eu já falei algumas vezes sobre isso. Porque essa é a mudança, Roberto, que Jesus faz na vida das pessoas. Que às vezes a pessoa acha assim que tem um estereótipo, né? De que pastor tem razões ou motivos, tá, às vezes contando histórias. Não, são experiências que nós vivemos, nós passamos, e o quanto Jesus transformou a nossa vida e a nossa casa, né? Tu conhece bem minha história, meu testemunho, né? Então não preciso falar nada, mas eu queria que tu falasse essa história, contasse essa história, por favor, pra gente, que é uma coisa que eu sempre conto, essa história do Machado, o homem do Machado, por favor aí. Bom, já vamos começar porque na época eu trabalhava, né? Trabalhava no mercado Salvador. Já estava trabalhando em Salvador, eu era assistente de padeiro. E na época que eu comecei a sair, a sair. Virar homenzinho. E aí, virar homenzinho, né? Trocar voz, os primeiros penugem no queixo. E eu me lembro que numa das minhas andanças pelo centro, eu olho na vitrine das lojas Prata Vieira. Que maravilha! As Prata Vieiras. Eu olhei uma camisa. Pensa no sonho de camisa. E eu me imaginei dentro daquela camisa. E aí eu me lembro que eu comprei aquela camisa e sonhando com ela no fim de semana, ou primeiro final de semana, para estreá-la. E aí eu sei que eu cheguei em casa e eu vi que a mãe ficou me olhando, e eu cheguei em casa, tomei aquele banho. Lembra do som que eu tinha? Botei o som bem alto lá no quarto.
Ontem ainda som estava bem falando alto. para a mãe desse teu som lá. Nós vimos Botei um ele bem parecido. alto. Botei bem alto. Estava me preparando. Quando eu botei, a mãe já estava na rua. Não, mano, cadê minha camisa aquela? Tava aqui. A mãe não sei como não sabe. A camisa tava aqui. Ah, teu irmão pegou. Quem? Renato. Jesus. Eu sei que eu fui pra rua, ceguei de um jeito, fiquei cego. De um Agora a jeito. gente ri, né? Agora ri, mas no dia, na hora. E aí eu sei que a primeira coisa que eu achei foi um machado. E eu disse, se eu pegar ele, eu vou matar ele. E entrei com aquele machado pra dentro. Bom, eu até esses dias eu ri, né? A gente ainda é do tempo do guarda-roupa. Guarda-roupa, nem existe mais isso. Aí eu sei que desci o machado naquilo lá. E foi uma coisa que eu sempre digo, né? Eu falo também dessa minha mudança. Era uma pessoa assim, até hoje. De vez em quando a gente tem aqueles olhares da Gladys. O velho homem levanta. Aí a gente dá uma segurada, né? Dá uma segurada em quem a gente é, em que a gente faz. Né? Deu aquela segurada. Então, eu sempre falo, né, que como Deus muda a gente, né? Como Deus faz as coisas. Agora, de Achou o vez em quando, guarda-roupa, mas não o meliante que levou a tua não camisa. humilhante, Graças a né? Deus. E aí eu acho que até tu ficou uns 2, 3 dias sem aparecer em casa, não foi? É. Aí apareceu a camisa, que daí eu fui trabalhar, apareceu no outro final de semana. Ela ainda meio que Eu nas já minhas não tinha mais sumidinhas. já não tinha mais o novo, já não tinha mais o negócio dela. E aí aquilo ali, sei que daí depois, com o passar do tempo, trabalhando, e aí você indo, né? Então são coisas que acontecem na vida da gente, dessas Verdade. mudanças, essas transformações. O velho homem que a gente até botar ele para dentro da jaula é uma briga. Sim, Botar é alguém, verdade. tá? Quase que nem aquela pessoa que você prende ela e ela vai presa e aí ela fica de tudo que a gente, se você não algemar ela, se você não imobilizar ela, não tem como botar ela para dentro. E aí até você imobilizar quem você é. Graças a Deus. Tá, agora vamos para um outro ponto. O ministério na tua vida, como é que entrou o ministério na tua vida? Até porque eu sei dessa tua relutância com relação a pastorear, né? E por um tempo ter aquela coisa de não sei, eu não vou ser pastor, não vou ser pastor, não vou ser pastor. Mas como entrou o ministério na tua vida? Estão pedindo, quem pegou a camisa foi o pastor Renato, foi esse meliante que está em cima de mim aí. Esse aí mesmo. Na época, foi esse aí mesmo. Então, Agora eu dou risada, né? Mas vamos lá. Aí eu me lembro que na época, tem também o pastor Francisco também. Me lembro uma vez que ele veio e orou por mim, colocou a mão na minha cabeça e ele disse assim: você vai ser. Tem mais gente que te conhece aí. Tá louco, Gladys? Só quer me queimar meu filme? Aí ele disse: você vai ser pastor. E eu tirei a mão dele, ele tinha botado a mão, estava profetizando numa vigília, profetizando na minha cabeça. Eu tirei a mão dele e disse: não, eu não. Eu não. Ó, Tito aí, ó. Agora começar a assumir camisa, vão dizer que sou eu. Tu teve lá na casa de Tito? Ó, Tito. Não. Eu não tenho machado, mas se quiser eu posso te indicar uma ferragem que tem aí, entendeu? Aí ele fez isso, eu tirei a mão de cima da minha cabeça, né? Disse que não. Aí eu me lembro que logo que eu me formei no ITQ, porque eu já estava fazendo ITQ em Caxias, na primeira igreja. Aí eu me lembro que pastor Rui também veio conversar comigo. Disse: olha, Roberto, eu fiz uma reunião do CDL,
pessoal aqui, e a gente viu que você tem esse chamado, e eu quero te levar à convenção. Eu disse, mas eu? Você tem certeza disso? Eu acho que eu não sou a pessoa mais apropriada, porque eu nem tenho vontade, eu não tenho essa ambição, essa vontade de ir para obreiro, essas coisas todas. Não, não, vai, depois ele não precisa tu, mas vai, deixa que eu vou te levar. Eu disse, tá bom, então vamos. E eu comigo, bom, ninguém vai me obrigar, não tem quem me obrigue a isso. E aí eu me lembro que chegou um ponto que ele, vamos lá, vamos lá, não sei. E na época até eu estava com outras ideias, estava trabalhando. E aí eu me lembro que aí teve um momento que ele disse para mim assim, olha, vamos fazer o seguinte, você vai comigo para Belo Horizonte, um seminário chamado Labaredas de Fogo. Se você, quando voltar de lá, você disser para mim que não quer o ministério, tudo bem. Aí eu te largo de mão. Ele já sabia o que ele estava fazendo, né? E eu olhei para ele assim, eu também pensava que sabia o que estava fazendo. Ó, o Marcelo Benitez. Um abração aí, querido. Abração. Para E, Gil também. Gil, Deus te abençoe. e Fala, aí eu me continua. lembro que ele chegou e disse, então vamos. Eu disse, tá, vamos. Eu também pensando, bom, dessa eu vou escapar. Ele vai largar do meu pé quando eu disser para ele não. E nós fomos. Eu me lembro que... Bom, só me lembro que eu estava dentro do ônibus, chorando muito quando estávamos voltando. E ele com aquele jeitão dele, sorrindo e coçando aqui, ele tá... olhou, sentou do meu lado, no banco do ônibus. E aí, Robertinho, que tu me diz? Está bom, pastor. Eu vou. Não, não vou mais brigar com Deus. E chorando eu disse aquilo porque foi algo extraordinário lá, como Deus falou, como Deus fez comigo, que Deus usou até pessoas lá que eu nunca tinha visto, nem sabia quem eu era, né? Naquele lugar. Eu me lembro que chegou um ponto que lá no altar só ia lá para cima. Não sei se você já participou daquele seminário lá em Belo Sim, Horizonte. sim. Lá em só subia pastores, só subia realmente quem eram os preletores. Chegou um momento quando eu vi, eu estava lá em cima. Eu nem sabia como é que tinha parado. Um me olhou assim, sobe. Eu, não, mas sobe. Me empurrou para cima, eu subi. Aí quando eu fui olhando a cadeira não tinha cadeira. Quando eu estava sentado quase na primeira fileira. E ali eu sei que quando derramou uma unção ali, eu sei que ali eu caí. Bom, eu fui eles estavam com o ônibus indo embora. Quando chegaram assim, tá faltando um aqui. Aí o pastor disse, tá faltando o Roberto. Onde é que tá? Eu acho que eu vi ele em cima do altar. Mas vai lá chamar ele. Não, mas ele tava caído. Eu tava caído. Não tinha força para nada, nem tava mais ali. Só sei que eu tava chorando muito, a palavra tinha pegado muito, a presença foi muito forte. E aí quando voltamos aí Recebeu, dentro do ônibus, aceitou teu chamado. aí aceitei o chamado, né? Aí foi o meu chamado. Aí, bom, acho que tu vai chegar nessa pergunta, né? Qual é que foi a primeira obra que tu recebeu? Agora sim. Ai, Jesus. Aí tá, fui pra convenção, aquela coisa toda como ele tinha dito pra mim, fomos pra convenção, recebi meu credenciamento, recebi a oração em cima do altar, inclusive quem me ungiu na época, fazia parte do conselho, foi o pastor Orisvaldo, que eu fugi muito Grande, dele, né? Quando ele ia lá em casa. Ele entrava, um dia que ele chegou lá em casa, irmã Gladys, cadê o Renatinho? Sabe, hein? Cadê o Roberto? E aí quando ele falou, cadê o Roberto, eu já tava gateando do lado da janela, correndo, mas ele tá ali no quarto, a mãe bem ingênua, tá ali no quarto, era que eu vou chamar ele. Chegou lá, tinha mais Roberto eu nem. quero ter o prazer, vou chamar o pastor Oswaldo para conversar comigo aqui também. Vai ser uma conversa boa. Tem risada, tava lá na rua já dando risada dele. Aí eu só escutei ele dizer assim, não, esquenta a cabeça, irmã Clara.
Ele pode fugir de mim, mas de Jesus ele não foge. Então foi algo assim tremendo, né? E quando eu aí recebi a unção, voltei para Caxias e aí agora eu deixo essa deixa é tua, né? Da pergunta. É porque assim, ó, eu gosto isso é uma coisa que eu testemunho muito, porque Deus sabe de onde me tirou. Eu sei de onde Deus me tirou, melhor dizendo. E o que Deus fez na minha vida. Eu sei. Eu não esqueço disso nenhum dia sequer. Mas é engraçado porque tu tinha aversão dos lugares que eu frequentava. Era aquela coisa de tu ficar assim, tipo, não sei o que tem na cabeça e tal. Era minha vila. Meu coração tava lá, minha mente, eu tava lá, né? Tanto eu quanto o Rogério. O amnésia? E é isso, ele não lembra, mas eu lembro, meu amnésia. Nunca lembro de Eu nada. também lembro. É. E é interessante que por várias vezes Deus nos deu livramento e tal, e nos tirou ali daquele lugar, né? E interessante que quando eu já estava fora e tal, aí eu fiquei sabendo, bah, o Roberto tá indo pregar na vila. E ali foi onde fez algumas coisas assim que até hoje eu fico espantado. Eu queria que só conversasse rapidamente, até porque nosso horário está avançando, a conversa está bem boa, né? Nosso horário está Ah, é. avançando, a gente tem outras coisas para falar. Mas é importante, assim, ó, que tu fale, porque depois muitos amigos meus que eram da época lá, que se estão assistindo, vão assistir, que era Renatinho, Rogerinho e tal, né? E daqui a pouco agora os caras são pastores, homens de Deus, cara, que foram ganhos por ti. Conta um pouquinho, por favor, dessa experiência aí. Bom, é outro lugar também que está dentro do meu coração, que nunca vou esquecer também, porque agora também a vila está mais dentro de mim agora do que de vocês, né? Exatamente. E foi um lugar, né, que desde o início, desde que... Vamos começar do início, né? Aí eu me lembro que o pastor Rui me chamou. Disse, ó, Roberto, eu já tenho uma missão para ti. Sim. É, pastor? Sim. Eu tenho um lugar Nunca, que eu Alan. preciso que você... Quero que você vá lá, né? E eu estou pensando em fazer uma mudança, porque tem um tempo ali que a gente precisa de uma mudança. E eu já falei com o pastor, inclusive foi o pastor Flávio Pereira, finado Flávio Pereira, que o senhor já Falecido, recolheu. grande amigo. Passarinho? O Pardal? Isso. Pardal. Ei, Pardal. maravilha. O Um Pardal. abençoado, né? Grande Pardal. Foi também uma pessoa que também fez a diferença na minha vida, né? O pastor Flávio. E eu me lembro que aí conversando lá, daí o pastor foi comigo lá na congregação, onde era a congregação. Tem inclusive a irmã Tininha. Lembra da irmã Tininha? Uhum. Falecida também, o senhor já recolheu essa irmã. Ela da época da avó, uma das guerreiras também, na fé. E aí ela conseguiu a casa do seu filho, tá? Para a garagem lá, para a gente começar a fazer lá o trabalho. Aliás, já estava lá. E eu me lembro que nós chegamos lá, daí o pastor Flávio tinha até umas 10, 15 pessoas lá no local, que estavam com ele. E aí começamos a fazer ali o trabalho. Eu me lembro que no primeiro dia que chegamos lá, daí o pessoal até ficou assim, muito triste com a saída dele, porque ele realmente era um homem muito cativante, era um homem assim, muito... É muito E ele querido. Era muito gostava, querido. era que nem certas pessoas que eu conheço, gostava muito da vila, amava a vila, né? O E estilo ele, dele era então esse. foi muito triste para ele também ter que abrir mão, porque ele também tinha outros trabalhos, outras funções na igreja. E eu fui assumir, eu me lembro que daí no primeiro dia foi aquele... E eu senti assim, puxa vida, o pessoal que sentiu bastante, né? E aí sentiram bastante aquela saída dele. E eu me lembro que o meu primeiro culto oficial, Jesus, eu fui para
pra vila. Eu até, inclusive, fui de terno, gravata, achando que eu já era pastor. Olha só. Aí fui pra lá. Eu me lembro que quando eu cheguei, aí houve já uma tentativa de assalto. Aí eu entrei, quando entrei, um cidadão, eu não sei se está vivo, está morto, me encostou uma faca. Disse assim, oh, passa aqui, passa aqui, passa. Eu tava com uma mochila, uma pasta, aliás, com uma pasta. Passa aqui, passa aqui, passa aqui. Eu olhei para ele assim. Não, passa. Mas não, mas deixa eu só tirar a Bíblia aqui. Aí quando eu falei a Bíblia, deixa eu tirar a Bíblia aqui. Quem é o senhor? Eu sou o novo pastor ali da igreja, da igreja ali em tal lugar ali. Estou substituindo o pastor Flávio. Aí ele olhou para mim assim. Oh, não. Pode pegar. Obrigado. Não. Eu só vou lhe pedir um. Quê? O senhor não conta que eu tentei lhe assaltar. Por quê? Porque a minha mãe vai lá. Se a minha mãe souber que eu tentei lhe assaltar, o pastor da igreja, eu vou apanhar. Um homem com uma faca querendo me assaltar com medo da mãe Com medo dele. da mãe. Com medo da mãe Poder e dele. autoridade da mãe, né? Poder e autoridade da mãe. Então ali eu já vi que eu já estava também sendo coberto. Né? Disse, ó, tem algo extraordinário, tem algo sobrenatural aqui. Né? E eu me lembro que eu cheguei todo feliz, faceiro, para chegar na igreja. Quando eu chego na igreja, a igreja estava lotada. Estava eu e a irmã Julieta. Ninguém tinha ido na igreja. Aí era umas 8h20. Eu olhei para a irmã Julieta. Irmã Julieta Lame, um abraço para ela. Uma mulher também, uma bênção de Deus. E ela, aquele jeitinho dela, sempre sorrindo. Sempre sorrindo. Disse, daí, irmã? Pois é, hoje eu convidei o pessoal para vir para a igreja. Mas muitos não podiam vir, não deu, não dava. Fala a verdade, pode falar a verdade. Ai, não, pode falar a verdade. Ai, meu Deus do céu, assim, como é que elas vão querer ouvir a palavra de um menininho, de um gurizinho? Não. E eu disse assim, irmã, nós vamos orar, essa igreja aqui vai crescer. E nós vai chegar um ponto e um dia que nós vamos ter que até mudar daqui porque não vai ter lugar para comportar tantas pessoas. Ela olhou para mim e disse, amém, pastor. Ai, então nós vamos começar um jejum. E começamos um jejum. Eu disse, olha, vamos começar um jejum de 30 dias aqui pela congregação. Vamos estar orando e Deus vai começar a mandar as pessoas. E eu vou começar a fazer a minha parte. Aí na época eu estava trabalhando daí já na Basa. Na Basa. E aí eu me lembro que daí eu ia para lá e comecei, eu vi que aquelas roupas lá que eu estava usando não era a minha armadura, eu estava como Davi. Não adianta eu querer usar a armadura de Saul, porque não é com essa aqui de Saul que eu vou vencer os gigantes que eu preciso aqui. E comecei com a roupa que eu vinha do trabalho, eu saía de lá, vinha mais cedo. E no que eu vinha mais cedo, eu comecei a passar na casa das pessoas. E comecei a fazer convites, fazer o evangelismo pessoal, comecei a orar, comecei a andar nas ruas, comecei a convidar as pessoas e comecei a fazer aquele trabalho ali. E aí começou a chegar muita gente ali, né? Começou a chegar pessoas. E aí eu sei que chegou um ponto que a irmã Julieta se mudou. Ela tinha comprado uma casa, que foi aí para onde mora a mãe, no bairro. E ela se mudou e ela ofereceu. Disse não queria. Eu disse, a senhora não quer vender? Ela disse, eu quero vender a casa. E até era um preço na época. E aí eu sei que nós enfrentamos uma batalha lá. Houve até uma assembleia extraordinária na primeira igreja para comprar esse imóvel. E chegou no fim, né, com as argumentações, com as coisas que nós falamos lá. Compramos e ali nos mudamos para lá. E aí, sim, aí começamos uma batalha muito grande espiritual. Que daí começou a acontecer coisas extraordinárias lá. Começou a acontecer muitos milagres.
muitas pessoas realmente se transformando. Eu comecei a ir em horários que não tinham cultos, eu comecei a ir praticamente todos os dias para lá. Eu ia em... Bom, teve momentos que eu, até em batida da polícia, a polícia batia, eu estava conversando com o pessoal usuário para largar daquilo, falando de Jesus, e muitas vezes fui pro azulejo. Vamos na parede. Já sabe o procedimento. Já sabe o procedimento. Aí comecei a ir, aí eu ia com a mochila, aí abria minha mochila, virou a Bíblia. Quem é o senhor? Ah, sou pastor, e mostrava minha credencial. Aí chegou até um ponto que os policiais já começaram a me conhecer. Aí eu me lembro que a última que eu fui, penúltima que eu fui para a parede, e aí o comandante dali da operação olhou assim: ô rapaz, não tá vendo o pastor? Ô pastor, sai daí, pastor. Sai da parede. Sai da parede. Daí tudo bem, sargento? Tudo bom. Ô, recruta, olha aí, cara, esse aqui é o pastor, aprende aqui, ó, é o pastor. E já passou. Olha o Gabriel Otávio aí agora com a gente aí. Gabriel, seja bem-vindo, meu querido. Aí, tudo bem, Gabriel? Maravilha, olha aí, Gamaliel. E aí começamos. Aí eu sei que ele passou dando tapa nos lá e disse: aí, rapaz, vocês têm que ouvir o pastor, vocês têm que ouvir aí a palavra dele, aí, ó, você tem que sair dessa vida, ir para a igreja. Glória a Deus, até o. Então foram coisas extraordinárias que aconteceram ali. E eu me lembro quando ele falou para mim assim: olha, Roberto, tu vai ter que assumir lá. Eu olhei bem para ele: assumir aonde? Lá na vila. Vila? É, lá na vila do cemitério. Na vila do cemitério. Meu Deus do céu. Lá, aí veio, aí sabe, aí veio toda aquela cena, aquele filme, veio todo um passado, veio tudo, né? E eu disse: oh Deus, o senhor quer me ensinar logo de cara? De cara o senhor quer me ensinar? E foi, né? Aí quando ele olhou bem para mim: ó, eu vou te dar 30 dias. 30 dias tu tem. Que foi o que eu falei com a irmã Julieta para nós orarmos. 30 dias. 30 dias. Se tu voltar daqui a 30 dias e disser para mim assim: não dá, eu vou fechar lá. Aí eu olhei para ele assim: pastor, além de o senhor me dar o filé da cidade, estou usando outra palavra, né? Você está me dando o filé da cidade, o lugar mais que todo mundo briga para ir. Ninguém queria mais ir para lá. O senhor está me dando esse lugar e ainda o senhor está me dando 30 dias. Então a primeira obra que o senhor está me dando, eu já vou começar com o ministério fecha a porta, apaga a luz. Aí ele olhou bem para mim e riu, disse: não, vai lá, mas daqui a 30 dias, isso é para mim que não dá. Aí eu te boto em outro lugar e deu. E aquilo soou dentro de mim como um desafio, como algo que realmente era de Deus, que ele podia ter me colocado em qualquer lugar, menos ali. E ainda para substituir um pastor, que nem o pastor Flávio, que era talhado para aquele lugar, foi moldado para aquele lugar, né? E colocar uma pessoa que odiava, que tu sabe, eu odiava aquele lugar. Eu nem ouvi falar, eu podia ouvir falar daquele lugar, né? Porque foram ali, a avó morava ali, vocês viviam ali, muitas coisas que eu ouvi ali, quantas mortes e tantas coisas. Não, eu odiava aquele lugar. E foi onde Deus me colocou, né? Amém. Bom, o nosso horário está bem avançado. Eu preciso só que tu nos dê uma palavra agora a respeito desse momento, desse tempo que a gente está vivendo. O que tu pode dizer, assim, como pastor, e no contexto geral, em torno disto como um sinal da volta de Jesus? Qual é a tua palavra para a igreja, para nós nesse tempo, assim? Agora, sim, durante todo o tempo, eu sempre te vejo como meu irmão mais velho, como a pessoa, a minha referência, aquela pessoa que eu admiro, e eu falo isso para todo mundo, e canso de dizer isso para ti, tu sabe disso. Mas agora, sim, como pastor, eu queria te ouvir como o pastor Roberto. Qual a tua palavra, né? Qual a tua palavra? O filho do Tito, o orgulho dele, né? Olha aí.
Que Eu, maravilha. o homem de Até vidro. vou, até vou chorar, porque e eu tenho uma história do Tito, né? Meu último brinquedo, quem quebrou foi ele. É, ele jura que Eu, não. Ele jura que eu não, tenho que esse foi trauma. botaram nas costas dele esse negócio. Porque, na verdade, É, tem a tua redação lá que eu tenho que fazer um quadro, vou te dar de mostrou já presente, a pra tua ele? redação. Meu Mostrei, Mustang mostrei. vermelho. Meu É, Mustang vermelho. teu Mas próprio é isso aí, pai. eu acho. Eu acho que eu vou ter que fazer uma live com o Cote, eu acho. É, Sobre isso. é, de cura interior. É, É, então, qual a tua palavra, pastor, para este tempo, para esse momento? pessoal, eu quero dar uma palavra aqui. Está em João, capítulo de número 2, verso 23, diz o seguinte: Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Aqui praticamente a gente entende o pensamento de Jesus quando ele veio. Né? Eu vejo que muitas pessoas hoje estão baseadas numa. Tem muitas pessoas baseadas na igreja, a igreja do homem. Uhum. E quando ele veio, ele sabia a natureza, a nossa natureza, a minha, a tua, de todos nós. A natureza de cada um de nós. Nós somos muito de crer no que a gente vê. Nós somos muito materialistas. E ainda mais agora nessa época, as pessoas estão cada vez mais materialistas. Tanto é que agora, né, com essa pandemia toda que está aí, né, no início tentou-se preservar um pouco mais a vida humana, mas agora já o materialismo, a fome, as coisas começaram a bater. Tá? Isso quer dizer o quê? Vamos lá, para entender bem direitinho, porque daqui a pouco tem gente que já vai começar a querer pensar em coisas políticas e eu não quero falar nada político, quero falar realmente de Deus. Estamos vivendo tempos que agora nós precisamos, né? Foram tirados de nós coisas que eram as coisas que ainda restavam para o ser humano. Um abraço, um aperto de mão, uma palavra sincera, né? E hoje foi tirado praticamente. Hoje a gente só se fala de afastamento. Pessoas que a gente ama não pode chegar muito perto para preservar, para cuidar também dessas pessoas. E a gente está vendo os sinais, são bem claros. Tá? Porque eu, pelo menos, e a grande maioria, nenhum de nós viveu, a não ser algumas pessoas bem remotamente, que devem estar já bem, que viveram aquela pandemia lá atrás, no início de 1900, por aí. Mas nós estamos vivenciando, nós agora, estamos vivendo algo diferente, algo que precisa, né, de um cuidado maior. Então a gente está vendo que hoje o ser humano está tendo um momento agora para olhar para dentro de si, para olhar, para ver, melhorar como pessoa. Nós nunca mais vamos poder ser os mesmos. Aquele normal que nós tínhamos não vai existir mais. Eu falo lá para a igreja, eu não sei até quando, que agora nós estamos com restrição de pessoas para entrar no templo, e nós não sabemos, vai ter irmãos que a gente não vai ver por um bom tempo. A não ser que seja por uma foto, que nem por aqui, por uma live, alguma coisa assim, ou uma ligação, que você sinta muita saudade da pessoa e você ligue para ela. Mas muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, não vão, nem estão sentindo nada disso. Então eu estou vendo que Jesus, qual é o princípio básico para a volta dele? Tá? É que a palavra dele cresça, se vá para todos os lugares. E hoje essa ferramenta chamada internet, ela está levando para lugares que a gente nunca imaginou. Esse vídeo Verdade. aqui vai ir para mãos, olhos de pessoas que a gente nem imagina. Quem sabe nunca frequentaram uma igreja, mas vai chegar na mão deles, de um jeito, de outro. Vai chegar. Então, eu vejo que até a pressa que o Senhor está tendo de levar a palavra para salvar, porque vai chegar naquele dia que quando pedir, assim, não, mas eu nunca ouvi falar. Não, ouviu sim, você teve a oportunidade. Foi dessa forma que eu cheguei até você e você não quis.
Você não me entendeu, mas eu me apresentei para você. Então eu vejo que Jesus, ou que Deus, está fazendo de uma forma para a igreja. Os sinais estão aí, né? Como aqui a gente leu, Verdade. dos sinais. Alguns creram por causa dos sinais, mas ele sabia que mesmo através dos sinais, nós temos uma natureza. E essa natureza, que nem nós começamos a nossa conversa falando sobre isso, né? Eu tive que mudar a minha natureza, tive que mudar o meu jeito de viver, eu tive que mudar os meus hábitos, tive que mudar as minhas amizades para mim poder chegar aonde eu estou hoje. E isso é uma coisa que é constante. É uma mudança que é constante. Hoje o jeito que eu leio a Bíblia não é mais do jeito que eu lia antes. Só que eu tenho que fazer com que o jeito que eu lia antes se torne melhor hoje. Que é por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos estar em constante renovação. Amém. E a nossa fé, ela não é mais a mesma de ontem. Ontem eu tive fé para algumas coisas. Hoje eu preciso ter fé para outras coisas. Então a minha fé também tem que ser constantemente modificada, mas avançando. Amém. E aí é que está tendo problema. Muitas pessoas, em vez delas avançarem, em vez delas se reciclarem, elas querem continuar do mesmo jeito e querem continuar com a mesma natureza. E querem, hoje, né? Você sabe, a mudança que deu dentro da igreja. Hoje, as pessoas vão para a igreja, elas querem a bênção. Se ali não tem a bênção, elas já vão procurar em outro lugar. Elas não têm a paciência, elas querem imediatamente, mas sem compromisso. Imediatismo, né? O imediatismo, sem o compromisso. Então isso que vai ser frustrante, porque ele diz, eu conheço a natureza. Então muitas vezes ele vai indo, vai fazendo algumas coisas, e eu vejo, até pelo amor que Deus tem por nós, ele vai dando essas possibilidades, vai deixando a pessoa avançar, porque hoje, infelizmente, eu até tenho falado, né, nós temos surgindo mais uma classe de crente, né? Tem o crente girafa, tem o crente Raimundo, e agora tem o crente life. Tá? Então muita gente agora... eu assisto aqui, pastor. Daqui é melhor. E aqui eu tô sentindo. Tá se enganando, tá? Tá se enganando. Enganando a si mesmo. Enganando a si mesmo. Meu querido irmão, eu quero te agradecer de todo o coração, tá? Pela tua disposição. Mais uma vez eu quero reiterar minha admiração, meu amor por ti. Tá? Quero te agradecer aqui, agora online, publicamente, pela abdicação, né? Porque tu abdicou da tua parte da tua infância e da tua adolescência para que eu pudesse ter Eu sempre digo isso, eu não posso me queixar da minha infância, nem tampouco da minha adolescência, porque eu tive pessoas que me proporcionaram isso. Né, no meio da minha mãe, tua vida, minhas tias queridas, falecidas, né, hoje, mas que são pessoas que me proporcionaram isso. Mas eu quero dizer publicamente, então, do meu amor, da minha admiração por ti, que Deus te abençoe, que Deus te faça prosperar no teu ministério, no teu trabalho, Deus abençoe tua vida, né, Deus abençoe a Andressa, Deus abençoe teus filhos, né. A Andressa está mandando um abraço para todo mundo aqui. Ela quer aparecer aí para dar um tchauzinho? Quer aparecer aqui, amor? Dar um tchau? Dá um tchauzinho para todo mundo aqui. Ela está preparando o chazinho para as mulheres. Hoje tem um chá no grupo de mulheres. Tá bom, então. Então tá, que Deus abençoe. O Tito dizendo aqui, Roberto, queria te deixar uma palavra de quem rouba a camisa também quer o brinquedo. Fica atento. Tá querendo jogar sobre mim, né? 19 segundos para nós terminar a nossa live aqui. Deus te abençoe, tá? Foi um prazer. Tá bom. Beijo. Tchau, tchau. Um abraço também para todo mundo aí. Dá um beijo na mãe aí, tá? Todo mundo aí, tá? Tchau, tchau, um abraço gente. para todo mundo. Tchau, tchau. Fica na paz. Temos que encerrar que vai terminar. Bem.